Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma questão que está bem no centro do nosso tempo, do nosso mundo moderno e barulhento. Vamos falar sobre o valor profundo de uma coisa que talvez estejamos perdendo: o silêncio. Para começar essa análise, vamos voltar bastante no tempo, para uma história bem antiga, a do profeta Elias. Ele estava buscando o divino, mas olha só, não encontrou nem na tempestade, nem no terremoto, nem no fogo. Ele só encontrou num sussurro bem quieto, sabe? Naquela calmaria que veio depois do caos todo. E essa sabedoria de milênios atrás joga uma pergunta direto na nossa cara hoje. Se as verdades mais fundas se mostram na quietude, por que será que a gente construiu um mundo que parece que nos ensurdece o tempo todo? É exatamente aqui que mora uma tensão constante, né? De um lado tem essas verdades silenciosas que pedem, que exigem escuta, e do outro, um mundo que não para de gritar, que demanda que a gente grite também só para ser ouvido. Agora, o ponto fundamental é este. Esse mundo barulhento não é um acidente, não aconteceu por acaso. Vamos dar uma olhada em como ele é, na verdade, uma construção bem deliberada. A gente pode chamar isso de arquitetura do barulho. E não é só um monte de som aleatório, não. É um problema estrutural, um sistema mesmo, onde as forças da economia e da tecnologia se juntam com um objetivo em comum: aniquilar o silêncio. E essa arquitetura toda se apoia em dois pilares gigantes. O primeiro, o capitalismo. Ele, por natureza, não gosta muito de silêncio, porque silêncio não produz, não gera lucro. O segundo pilar é o dilúvio digital. O excesso de informação vira a forma mais poderosa de ruído, que simplesmente despedaça a nossa capacidade de focar em qualquer coisa. E o mais impressionante é que Nietzsche, com uma precisão que chega a assustar, já tinha percebido isso lá atrás. Ele sacou que o mercado de ideias tinha virado um mercado de verdade barulhento, onde a gritaria toma o lugar da profundidade e o gênio, coitado, precisa ficar rouco para alguém notar que ele existe. Tá, então, viver dentro dessa arquitetura de barulho constante tem consequências. E elas são profundas, são internas. Pensa na epidemia de burnout que a gente vive hoje. Dá pra olhar pra ela com outros olhos. Não é só cansaço, sabe? É como se fosse uma surdez da alma. Uma incapacidade de ouvir as frequências mais baixinhas do nosso próprio ser, porque elas estão soterradas pelo barulho daquela pressão maluca por performance que a gente acaba colocando pra dentro da gente. E todo esse ruído interno bate de frente com o que a filósofa Simone Weil apontou como a fonte da felicidade de verdade: um estado de quietude por dentro. Mas e se a gente virasse a chave? E se o silêncio não for só uma ausência, um nada? E se ele for, na verdade, uma força criativa poderosíssima? É aqui que a perspectiva precisa mudar. Toda inovação de verdade, seja na arte, na filosofia, no pensamento, precisa de uma base de silêncio. É nesse espaço vazio, livre do barulho de tudo que a gente já conhece, que o novo, o inesperado, finalmente tem uma chance de aparecer. E essa ideia fica super clara quando a gente compara duas formas de enxergar o mundo. Uma é barulhenta, funcional, a gente olha para um machado e só vê uma ferramenta para poder cortar. A outra forma é silenciosa, imediata. É quando a gente consegue sentir o silêncio do machado, a pura presença dele. E é daí que vem a epifania, a criação. A Simone Weil chega a descrever um processo para isso em duas etapas. Primeiro, uma subida, uma ascensão. É quando a gente se esvazia para poder mergulhar no silêncio. E depois uma descida, que é quando a criação de verdade autêntica nasce desse estado de abertura total. E essa jornada para dentro do silêncio é quase inevitável. Ela acaba nos levando para uma outra dimensão. Uma dimensão teológica ou espiritual, se preferir. É preciso desafiar aquela ideia comum de que o silêncio divino é abandono, ausência de resposta. A proposta aqui é o oposto. Não é falta, é excesso. Uma presença tão cheia, tão potente, que vai além de qualquer som, de qualquer palavra. Falar qualquer coisa seria diminuir, seria criar ruído. E para conseguir acessar esse silêncio, é preciso uma disciplina, um exercício ativo. A Simone Weil deu um nome para isso: descriação. É o ato bem deliberado de silenciar o nosso próprio barulho interno, sabe? De apagar o eu com seus desejos e opiniões para que algo muito maior possa se manifestar. Isso tudo nos leva a uma metáfora final, uma imagem extremamente poderosa de Nietzsche para descrever esse estado máximo de silêncio receptivo. Nietzsche, num dos textos mais poéticos dele, descreve esse estado onde aquele eu que luta, que se esforça, que faz barulho, simplesmente se dissolve. E o que sobra? Só uma percepção pura,
vazia, completamente desperta. No fim das contas, o objetivo dessa busca pelo silêncio não é a morte da vida, é a morte do ego barulhento. É sobre se esvaziar para finalmente ter uma experiência verdadeira do que é ser. E a gente termina com essa reflexão. Numa cultura que valoriza tanto a voz, o grito, a performance, que tipo de verdade poderia aparecer se a gente ousasse, só por um instante, apenas escutar o silêncio?